Olá, estamos novamente aqui, desta vez para finalizar nossa sequência de 3 vídeos das resoluções das atividades domiciliares. Nesses vídeos nós vamos estar resolvendo a atividade da semana 3. Antes da gente começar essa resolução, eu gostaria de saber se vocês que assistiram o vídeo passado, o vídeo 2, no final do vídeo eu terminei com a frase sobre resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Resiliência é uma palavra que vem da física. Significa a capacidade que um material tem de voltar ao estado normal depois de submetido a uma pressão. A pessoa resiliente é aquela que não se quebra na tempestade, mas se deixa curvar pelo vento para não ser arrancada. Depois recupera-se e segue adiante. É a arte de transformar toda a energia de um problema em uma solução criativa. E é isso que eu desejo nesse vídeo para vocês. Que a gente use toda essa energia do que a gente está vivendo para nos tornar mais forte, mais firme, flexível, mas com força para seguir em frente. Então vamos lá para a resolução da nossa atividade. O tema desta atividade foi movimento progressivo e movimento retrógrado. O que é o movimento progressivo? O movimento progressivo é aquele em que o objeto que a gente está analisando está se movimentando, está caminhando no mesmo sentido da orientação da trajetória. E o movimento retrógrado é quando este mesmo móvel caminha no sentido contrário à orientação da trajetória. Sabendo disso, vamos lá para as questões. O movimento em que o móvel caminha a favor da trajetória positiva, da orientação positiva da trajetória, ou seja, ele está no mesmo sentido da orientação da trajetória, é chamada de... Aí a própria definição, né? Progressivo. Muito bem. Então, a resposta certa. Vejam que a orientação da trajetória aqui vai do zero, né? O nosso referencial início da trajetória. E aqui vocês estão vendo que a setinha está apontando para o mais. Ou seja, a orientação positiva da trajetória. E o carrinho está seguindo essa orientação. Então, nós temos aqui um exemplo de movimento progressivo. Próxima questão. Indique a alternativa que caracteriza corretamente o movimento retrógrado. Lembrem que retrógrado é aquele contrário à orientação da trajetória. Então, vamos ver aqui as alternativas. É o tipo de movimento no qual a aceleração do móvel está a favor do sentido positivo adotado pela trajetória. É o tipo de movimento no qual a velocidade do móvel está a favor do sentido positivo adotado para a trajetória. É o tipo de movimento no qual a aceleração possui sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. É o tipo de movimento no qual tanto a velocidade quanto a aceleração do móvel estão a favor do sentido positivo adotado para a trajetória. É o tipo de movimento no qual a velocidade do móvel está contrária ao sentido positivo adotado pela trajetória. Qual é a alternativa correta nessa questão? Ele quer aqui o movimento retrógrado. O que é o movimento retrógrado? É quando o móvel ele está se movimentando no sentido contrário à orientação da trajetória. Então, nós temos aí como resposta correta, é o tipo de movimento no qual a velocidade do móvel está contrária ao sentido positivo. Ela é a alternativa. Qual, gente, a alternativa? Qual é que está aí contrária? Muito bem, é o tipo de movimento no qual a velocidade do móvel está contrária ao sentido positivo adotado para a trajetória. Essa é a resolução correta. Vamos lá para mais uma definição.
O movimento em que o móvel caminha contra a orientação positiva da trajetória é chamada de... Veja que a trajetória, essa linha vermelha, ó, ela vai aqui do zero, sentido positivo. E o nosso móvel, o nosso carrinho, ele está contrário. Então, aqui é um exemplo de movimento retrógrado. Vamos lá para a próxima questão. A respeito da classificação dos movimentos em progressivo e retrógrado, vamos tirar aqui essa... Pronto. A respeito da classificação dos movimentos em progressivo e retrógrado, indique a opção falsa. Olha aqui, ele não quer a verdadeira. Nós temos, são 1, 2, 3, 4, 5 opções. Dessas 5 opções, nós vamos marcar a falsa. Então, vamos lá. O movimento progressivo, vou saltar aqui, todas as alternativas estão erradas. Vamos ver as alternativas primeiro para a gente saber se elas estão erradas ou não. O movimento progressivo possui seu gráfico formado por uma reta crescente. Olha aí. O movimento retrógrado possui seu gráfico formado por uma reta decrescente. A gente já está vendo aqui, né, a definição dos movimentos. O movimento progressivo, ele cresce. O movimento retrógrado decresce. Então, essas duas estão corretas. Não responde a nossa questão, porque ela quer o item falso. Vamos lá para o próximo. O movimento progressivo é aquele em que a velocidade possui o sentido favorável ao sentido adotado como positivo. Esse daí também está correto. O tipo de movimento em que a velocidade acompanha o sentido positivo da trajetória é denominado movimento retrógrado. Falso. Essa definição corresponde ao movimento progressivo. Como eu quero marcar a opção falsa é exatamente essa. Mais uma questão respondida. E para finalizar o nosso exercício, um móvel realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo segundo a tabela abaixo. Classifique o movimento dizendo se é progressivo ou retrógrado. Nós temos que olhar aqui o tempo. O tempo ele é sempre crescente, né? Então, esse T e entre... parênteses, nós temos o S aqui de segundos, nessa linha aqui de cima da tabela. Então, essa parte aqui de cima, essa linha, ela corresponde ao tempo. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Embaixo nós temos o S, são as posições. Essas posições, elas estão decrescendo, vocês estão vendo? Ó, começa no 20, depois diminui para o 17, para o 14, para o 11, para o 8, para o 5. Então, isso daqui dá a ideia de que o objeto que está se movimentando, o móvel, ele está contrário à trajetória. Se ele estivesse a favor da trajetória, esses espaços estariam crescendo e não decrescendo como estão. Então, aqui nós temos um exemplo de movimento retrógrado. E com isso a gente finaliza a nossa resolução do exercício 3 e a sequência dos 3 vídeos de resolução de atividades domiciliares. Espero que vocês tenham gostado dessas resoluções. Se vocês ainda têm dúvida, poste lá nos comentários no nosso blog a sua dúvida, eu estou à disposição. E a partir de agora, já se prepare para o nosso exercício 4 da semana 5, tá certo? Que ele vai estar à disposição de vocês a partir de segunda-feira. Um beijo e até mais!